Tá gravando, hein? Artrite, artrose. Aula de Excel. Artrite, artrose, não sei o que. Vamos falar um pouquinho da artrite. Vamos falar um pouquinho de artrite, vamos falar um pouquinho de artrose, osteoporose, tudo com ose, né? Meticulose. Né? Não é? Então precisa começar agora, né? Eu vou ver aqui o tema de hoje. Oi pessoal, hoje é a terceira aula de Excel a partir do zero. Tivemos a introdução, tivemos uma primeira aula básica, tivemos a aula que falava sobre uma tabela comparativa de automóvel e agora temos essa aula que vai falar de seleções, teclas de terceira função, bordas e sombreamentos, alinhamentos de texto. Se você quer aprender todas essas facilidades, preste atenção, esse é o momento, acompanhe agora. Começando aqui numa tela de Excel comum, na página inicial, que é o menu página inicial, nós podemos observar algumas partes do menu a serem trabalhadas nessa aula. Essas partes do menu que eu vou trabalhar aqui são um bloquinho de fonte, nós temos também um bloco chamado alinhamento, e são esses dois blocos que nós vamos trabalhar agora nessa fase, ok? Então vamos lá, eu vou ampliar um pouquinho para que fique legal para a gente trabalhar. Uma ampliação é bem aqui nesse pedacinho, né? Você clica no mais e você clica também no menos para reduzir, ok? Eu vou começar então com seleções, ok? Para a gente poder selecionar partes do Excel, aqui partes das células do Excel, você clica numa célula, você selecionou a célula, um clique só. Se eu der 2 cliques rápidos, eu entro na edição e posso escrever nela. Agora, olha só, se eu quero selecionar várias células, sempre eu clico, sem dar 2 cliques, eu seleciono dessa forma, mas eu gostaria, por exemplo, de selecionar as células assim, ó. Eu estou selecionando, por exemplo, as várias colunas da linha 2 até a linha 8, eu estou selecionando várias colunas aqui. Como que eu fiz isso? Então, nessa seleção, eu fiz assim, com o mouse, né, clicando com o botão normal do mouse, o botão esquerdo, né, normalmente com o dedo indicador que a gente usa, só que dessa vez eu segurei a tecla Ctrl do computador, aí eu cliquei com o mouse e fui levando o mouse para baixo. Muito bem, então, eu estou falando da tecla Ctrl, é essa tecla aqui, ó, tá joia? Então a tecla Ctrl eu seguro enquanto eu uso o botão direito do meu mouse, ok? O botão direito não, perdão, o botão esquerdo do mouse. Se eu quiser continuar selecionando, basta eu segurar a tecla Ctrl e fazer essas seleções dessa forma aqui, sempre clica com o mouse e continua fazendo as seleções, ok? Então é bem simples assim. Muito bem, então, eu estou falando da tecla Ctrl, é essa tecla aqui, ó, tá joia? Então a tecla Ctrl eu seguro enquanto eu uso o botão direito do meu mouse, ok? O botão direito não, perdão, o botão esquerdo do mouse. Se eu quero selecionar esta célula e seguir com a seleção até a 14, por exemplo, mas sem arrastar o mouse como eu fiz agora há pouco, o que eu posso fazer? Eu clico na primeira, seguro a tecla Shift e aí clico na última célula que eu desejo. Ele já faz a sequência da seleção, ok? Deixa eu mostrar para você o que é a tecla Shift. Então, quando eu falo a tecla Shift, é esta aqui. Muito bem, continuando a explicação de seleções, eu posso fazer a seleção tanto em linha como em coluna. Neste caso, se eu pegar a tecla Shift, clicar nessa primeira e clicar nesta última, eu fiz uma seleção tanto de linhas quanto de colunas. Vamos ver então aqui agora o seguinte. Eu vou selecionar algumas células. E essas células selecionadas terão agora bordas. Eu coloquei aqui esse comando, todas as bordas. Cliquei, pronto, eu tenho uma tabelinha desenhada aqui na minha planilha 1. Normalmente,
A gente começa preenchendo como eu fiz nas outras aulas e depois a gente põe as bordas. Para colocar um preenchimento de fundo, basta selecionar as células que você deseja e clicar neste baldinho e escolher as cores. Tá? Se eu clicar direto no baldinho, eu vou pôr a cor que está no balde. Normalmente acho que o amarelo é o padrão. Agora, se eu clicar numa dessas cores, eu já consigo pintar aquela sequência de células. Eu posso, por exemplo, selecionar pulando uma linha, então eu estou usando o Ctrl, como eu ensinei agora há pouco, e aí eu vou lá e alterno com cores. Veja só, muito bem. Eu posso escrever aqui, por exemplo, item, descrição, quantidade, valor. No item, posso deixar um pouco mais estreito, então veja só que eu consigo, na coluna B aqui, na fenda dela, eu posso, entre ela e a C, eu posso diminuir, eu posso aumentar a largura dessas células, dessas colunas. E posso então começar a escrever. Por exemplo, eu quero colocar aqui 01 e não simplesmente 1. Quando eu dou Enter, o Excel não aceita o 0 à esquerda. Isso é importante a gente perceber. O que eu posso fazer para ter esse 01? Aí vem um segredinho, que agora não vai ser mais segredo, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar apóstrofo e depois o 0 e depois o 1. Quando eu ponho apóstrofo, o que o Excel interpreta? Ele interpreta que, embora isso seja um número, eu quero que ele formate como se fosse texto. E quando eu dou Enter, ele aceita e me põe um recadinho aqui. Tá vendo esse pintadinho de verde aqui, um triângulo? Ele é um aviso que ele está me dando. Esse aviso diz o seguinte: o número armazenado é um texto, mas é isso que eu quero. Tudo bem, eu quero continuar dessa forma, então eu não vou modificar nada, eu só vou centralizar. Olha o bloquinho de alinhamento aqui, né? Então eu vou centralizar e deixei aqui bonitinho. Lembra na aula anterior que eu mostrei esse cantinho da célula, basta eu puxar e eu terei então a sequência de 1 até 5. Ah, Marco, mas perdeu a cor. Não tem problema. A gente pode colocar a cor de volta aqui e aqui. O ideal seria já ter colocado os números todos e depois feito borda e pintura. Eu comentei isso na aula anterior. Muito bem, aqui eu vou inventar algumas descrições para a gente poder entender esse funcionamento. Então eu vou colocar aqui geladeira, Brastemp 360. Aqui eu vou colocar fogão continental, Caprite, liquidificador Arno S3. Estou inventando os nomes, né? Depois eu vou colocar no item 4, eu vou colocar outra coisa que não tem nada a ver com cozinha, furadeira Elgin P500. Inventando coisa aqui, tá bom? E aí eu vou colocar aqui processadora Arno S1. Pronto, vamos lá, vamos inventar coisa. Eu vou colocar aqui quantidade 5, aqui eu vou colocar 8, aqui eu vou colocar 45, depois 12 e depois 28. Vamos lembrar de uma coisa? Quando eu dou 2 cliques rápidos aqui, pronto, eu diminuí automaticamente pela maior escrita pelo maior conteúdo nas células dessa coluna. O maior conteúdo é quantidade. E aí, se eu quiser centralizar isso, também pode ficar bonitinho. E aqui, vamos lembrar que é uma multiplicação, ou seja, eu tenho aqui a quantidade, o valor, e eu tenho que estender uma coluna aqui com total. Fica fácil se eu fizer isso aqui, ó, faço a marcação da coluna, vou nesse cantinho e puxo, pronto. Basta mudar agora aqui para total. O valor dessa eu vou colocar 1.250, aqui eu vou colocar o valor fogão 485, depois eu vou colocar aqui 127, aqui eu vou colocar 154, depois eu vou colocar aqui 135, qualquer valor. Como é que eu formato isso mesmo? Faço a seleção normal, coloco dinheiro. O que acontece que dá esse sinalzinho aqui cheio de hashtag, né, como se chama hoje, parece uma cerquinha. Isso aqui é o seguinte, não está cabendo na célula. Se eu alargar a célula, eu consigo ver o valor.
Se eu estreitar demais e o valor não cabe na célula, fica como cerquinha. Tá joia? Então, alguns detalhes aí importantes. Dois cliques ajuda. Já pega pela maior célula, como foi aqui em quantidade. Aqui o maior valor que eu tenho é 1250, portanto ele fez a largura da coluna por esse valor 1250. Aqui, como é que eu posso fazer mesmo? Vamos lembrar das fórmulas? Aqui é uma fórmula de multiplicação, né? O valor multiplicado pela quantidade de produto, ou a quantidade de produto multiplicada pelo valor, tanto faz. Toda fórmula começa com igual, sinal de igual. Então, nesse sinal de igual, eu vou clicar no valor, pode ser, e vou multiplicar pela quantidade. E vou dar Enter. A mesma coisa eu preciso fazer aqui. E depois, nas linhas seguintes. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou clicar neste valor que já tem uma fórmula. Vamos olhar a fórmula aqui no construtor de fórmulas. Eu poderia ter feito essa fórmula por aqui. Veja bem que eu quero só copiar, eu vou fazer uma cópia. Vamos lembrar que eu posso trazer totalmente aqui e pronto, temos todas as contas prontas. Se eu quiser aqui um totalizador, eu posso fazer com o sigma E aqui, que é a somatória. Basta clicar, ele já entende que é essa sequência de células que eu quero somar. Eu dou Enter e pronto, temos a soma desse estoque, dessa lista de compras, alguma coisa assim. Basta eu agora fazer todas as bordas aqui, ó, né? Tá formatadinho. Vamos chamar isso de lista de compras. Então eu vou selecionar todas essas células, vou clicar aqui nesse comando para mesclar, para virar mesclar, quer dizer, uma célula grande no tamanho de todas as células que eu teria nessas colunas. Então eu vou só colocar aqui lista de compras. 2 cliques na célula para poder alterar. Lista de compras. Veja que eu dei 2 cliques para poder alterar a célula. Se, por exemplo, eu tenho um texto e eu quero alterar esse texto depois de pronto, ó, selecionei qualquer lugar, eu posso clicar na célula e apertar a tecla F2 e eu vou direto para o final desse texto e posso então continuar a escrever, ou eu posso apagar uma parte dele, ou eu posso corrigir para colocar uma letra maiúscula, alguma coisa assim. Então vamos notar que quando eu fiz a correção disso, cliquei, apertei a tecla F2, o cursor ficou no fim do texto, e aí eu andei aqui, ó, com esse cursor para a esquerda. Tá? Eu usei as setinhas de cursor do teclado que eu vou mostrar agora. Tá? Então veja bem as teclas que eu usei. F2 e o cursor do teclado. Depois eu apertei o Delete aqui, para colocar o T maiúsculo. O cursor do teclado eu andei para a esquerda, se eu precisar eu ando para a direita, para cima ou para baixo. Só que enquanto eu estou editando o texto, eu só consigo ir para a esquerda e para a direita. Del é a tecla Delete. E a tecla Backspace, que é essa aqui. E eu vou explicar para que serve cada uma delas também. Eu tenho um texto escrito para ver como alterá-lo usando as teclas. Cliquei na célula. Eu quero que você note o seguinte, isso é importante. O texto está ultrapassando o limite da célula que ele realmente está escrito. Ele está escrito em C10, mas como ele não cabe na C10, ele está passando do limite ali. O que eu posso fazer? Cliquei nesta célula, aqui o C10, agora eu vou apertar a F2 que você aprendeu agora há pouco. Veja, o cursor foi lá no final do texto, não foi? Então, o que eu posso fazer aqui? Com a tecla Backspace, aquela que tem uma setinha, eu posso apagar o texto. Se o texto que eu quero apagar está depois do cursor, por exemplo, a palavra para, eu não vou usar o backspace, porque senão ele vai apagar a palavra escrito. Então, deixa eu formatar ela aqui outra vez. Para eu apagar a palavra para, que está depois do cursor, eu uso a tecla Del. Backspace apaga antes dele, Del apaga depois dele. Se eu deixar estreito, por ser texto,
ele não faz aquela cerquinha, né? Aquela hashtag. 2 cliques, ajusta pelo maior texto, que é esse aqui. Se eu deletá-lo, eu vou dar 2 cliques aqui na fenda e ele vai pelo maior texto, que agora é do fogão continental. Se eu quero, por exemplo, pegar esta célula como referência para poder dar a mesma cor nesta célula aqui, que está faltando, eu posso? Sim, eu posso. Veja só que coisa interessante. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar neste pincelzinho. Como é que funciona? Pensa que você pega um pincel e coloca esse pincel numa lata de tinta e depois você vai pintar algum lugar, alguma parede, alguma coisa. É assim que funciona. Eu peguei o pincel, dei um clique, ele já me pergunta onde você quer pintar. Eu vou dar um clique aqui, ele pintou. De novo, eu clico aqui, dou um clique no pincel, onde você quer pintar, eu dou um clique aqui, onde eu quero pintar. Eu pintei essa cor com fundo azul. Eu quero repetir aqui, eu vou repetir aqui. Agora, por exemplo, se eu quero toda uma sequência com essa mesma cor, eu posso clicar no pincel e espalhar isso um pouco mais. Se eu deletar, eu não deletei as cores, a tecla Del, mas eu posso vir aqui nessa borrachinha, clicar aqui e limpar tudo, ou limpar os formatos. O que é limpar tudo? Eu tenho aqui texto, eu tenho aqui uma fórmula, igual 200 mais 50 vezes 25, 1450. Então aqui eu tenho uma fórmula, aqui eu tenho um texto. Quando eu venho nesta seleção e clico aqui e peço para limpar formatos, não tinha nada para limpar porque eu não tinha pintura, não tinha nada. Se eu chegar aqui e colocar bordas, colocar uma cor, colocar cor no texto, por exemplo, agora eu tenho formatos. Então olha só, eu venho, faço isso, peço para limpar formatos. Limpou toda a formatação. Agora eu venho aqui, peço para limpar, por exemplo, vou limpar conteúdo. Limpei o conteúdo, limpou a fórmula. Vou voltar os comandos. Aqui a gente volta o comando, o atalho é Ctrl Z, até ter o formato outra vez. Veja só, se eu venho e não limpo o formato, mando limpar o conteúdo, limpa só o que está escrito dentro, não limpa o formato. Tá? Mas se eu pedir limpar tudo, ele já limpa formato, já limpa conteúdo. Muito bem, essa é uma aula um pouquinho mais curta, mas nós aprendemos aí as seleções, aprendemos as bordas e sombreamentos, aprendemos alinhamento de texto? Sim. Onde eu clico, eu tenho o texto à esquerda, eu tenho o texto centralizado, eu tenho o texto à direita. À esquerda, centro, direita. Eu posso também optar por ter células mais altas, e aí eu tenho um alinhamento que você vai poder perceber. Ó. Central na vertical, central na horizontal. Eu poderia ter esse tipo de alinhamento. Falta só uma coisinha para você compreender, que é a questão da terceira função da tecla. Eu vou voltar esses comandos para ficar certinho aqui, e eu vou escrever aqui, por exemplo, terceira, e aí você percebe que eu coloquei esse azinho com tracinho embaixo, né? O que eu quero chamar a atenção é para esse terceiro aqui. Assim como eu posso ter, num exemplo, escrito 2, aí eu vou usar ao quadrado. Posso ter também, primeiro, neste caso aqui é o Ozinho, neste caso é o Azinho, aqui ao quadrado. Hoje está fazendo 24 graus centígrados. 24 graus centígrados. Tá? Então, eu quero mostrar a terceira função. Note o seguinte, algumas teclas no teclado você encontra aqui, como a número 2, você encontra isto aqui, ó. Você tem o 2, você tem o arroba e você tem esse 2 menorzinho. Quando eu não uso nenhuma tecla auxiliar, eu aperto essa tecla e sai o número 2. Quando eu uso o Shift, sai o arroba.
E o que eu uso para sair o 2 ao quadrado que eu dei como exemplo? Veja só, eu tenho esta tecla à direita da barra de espaço. Esta é a barra de espaço, eu digo esta tecla aqui, Alt GR. Se você usar ela em conjunto com a tecla desejada, por exemplo, 2 ao quadrado, eu vou conseguir fazer esse ao quadrado, que é esse númerozinho que nós temos aqui na ponta da caneta, ok? Da mesma forma, eu uso essa tecla, Alt GR, eu uso essa tecla se eu quiser, por exemplo, fazer aqui o terceira. Se eu quiser fazer aqui o terceira, se eu quiser fazer aqui o grau, tá? No meu teclado, o grau está nesta tecla aqui, ó, terceira função da tecla, ok? O primeiro ou a primeira, olha aqui o A, olha aqui o O. Então, ó, primeira função da tecla, você não usa nenhum auxiliar. Esta, você usa a segunda função da tecla, você usa o Shift. E esta daqui, o Alt GR. Sempre assim, tá? A função normal, com Shift, com Alt GR. A função normal, com Shift, com Alt GR. A função normal, com Shift, com Alt GR. Ok? E assim, todas as teclas que tiverem uma terceira função, é com Alt GR. Com Alt GR, o 1 pequenininho, o 2, o 3, a libra, o C cortado, a quebra de parágrafo, ok? Todas essas, ó. Isso eu não lembro se é inciso ou se é parágrafo. Eu acho que é inciso, não lembro. Tudo bem? Então é isso. E assim terminamos esta aula. Tinha alguma cebola onde eu... E aí, tá bom? Como é que eu vou saber? Não tá virado pra cá. Ah, pra olhar aí. Pra olhar na câmera. Mas a câmera tá virada pra você, hein? Tá virada pra mim? Não tá? Claro que tá. Tá filmando? Tá filmando. Então, pode começar a gravar? Pode. Eu não falei olhando pra câmera. Isso é muito ruim, né? Eu fico olhando pra mim, aí... Vou fazer de novo, vou fazer de novo. A câmera tá aqui, porra. Que eu tenho que olhar pra lente da câmera. Assim, a lente da câmera.